Bom dia, queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós veremos o módulo 3, o espaço e suas representações. Então, tendo como ponto de partida, orientação. Tá? O que seria orientação? Fornece informações próximas de um determinado local, utilizando pontos de referências, ou seja, próximo ao hospital, em frente à padaria, à esquerda da borracharia, ao lado da farmácia, etc. Tá? Então, são os pontos de referência. Todos nós temos nossos pontos de referência. Tá? Varia de onde você mora e qual a sua localização. Os povos antigos se orientavam através de elementos naturais, que eram através dos astros, tá? Como o Sol, a Lua, as estrelas. Então, o homem pré-histórico, como ele não tinha um avanço tecnológico, né, o aprimoramento dessas técnicas, ele se orientava através dos astros. Os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais compõem a rosa dos ventos, importante instrumento na orientação, que aqui nós temos a representação das rosas dos ventos. Tá? Então, primeiro, os pontos cardeais, que seriam norte, sul, leste, oeste. Esses são os pontos cardeais. Pontos colaterais, nós teríamos aqui NE, seria Nordeste, SE, Sudeste, SO, Sudoeste e, por fim, NO, Noroeste. E os demais seriam os pontos subcolaterais. Perfeito? Então, essa seria a rosa dos ventos. A principal orientação que nós temos através do Sol, onde nós temos aqui o Sol como referência, onde ele nasce a leste, né? Então o Sol se nasce a leste, não tem um ponto específico do leste, porém ele se nasce ao leste e se põe a oeste, tá? Então esse é o principal referencial por meio do Sol. Equipamentos de orientação que são mais utilizados, então o primeiro deles aqui é entre o século XV e XVI, com a intensificação das viagens marítimas de longa distância, a existência por equipamentos de navegação mais precisos foi se tornando cada vez maior. Por quê? Eles se locomoviam, o único método de orientação que eles tinham através dos astros. Então eles precisavam de algo que fosse mais preciso, que tivesse uma precisão maior, para que eles pudessem desbravar uma grande quantidade de territórios. Então aí surgiu-se a bússola, um instrumento de orientação que foi inventada pelo chinês. Ela é formada por uma agulha imantada que apoia-se em um eixo vertical. Essa agulha gira sobre um fundo onde estão indicadas os pontos de orientação. Tá? Então aqui nós temos a representação de uma bússola. Continuando, a agulha é atraída para um ponto chamado polo norte magnético ou norte magnético, que está um pouco distante do norte verdadeiro geográfico. Tá? Então vamos lá. Existem duas formas. Tá? Nós temos o polo, que é o norte magnético, e nós temos o polo norte geográfico. Tem uma grande diferença entre eles. Então vamos lá. Por muito tempo, se pensou que o norte geográfico e o norte magnético eram um só. Em 1831, o explorador inglês James Ross verificou que não eram iguais ao chegar ao Ártico e ver que a bússola apontava para o chão, o norte magnético. As linhas de força eram verticais e a única posição que a agulha arquitetava era na vertical. O norte geográfico resulta, que seria aqui, ó, o norte geográfico resulta do movimento de rotação, onde ela gira em torno do seu próprio eixo, enquanto o norte magnético é resultado do campo magnético gerado pelo movimento do metal fundido no núcleo interno em torno do núcleo metálico sólido da Terra. Ou seja, então aqui nós temos o polo norte magnético, que tem uma referência com o núcleo externo da Terra, né? Ou seja, a quantidade de metais pesados que nós temos, é isso que atrai, né, tanto a bússola, né, o norte magnético da bússola, e aqui nós temos o polo norte geográfico, que leva em consideração essa inclinação da Terra, o movimento de rotação. Perfeito? Depois, pensando na orientação, nós tivemos um aprimoramento das técnicas e surgiu-se o GPS. Então, o GPS
o Global Positional System, sistema de posicionamento global, é um elaborado sistema de satélites e outros dispositivos que tem como função básica prestar informações precisas sobre o posicionamento individual do globo terrestre. Então, através desse aparelho, eu consigo ter uma localização precisa e instantânea. Quando que ele surgiu? Então, ele surgiu desde 1995 e foi criado pelo Departamento de Defesa americano para fins militares. Ou seja, a sua finalidade, de fato, era militar. Então, era para planejamento de ataque, de defesa, tinha um cunho militar voltado para a guerra. Uma constelação de 24 satélites, então ele utiliza 24 satélites, é o elemento principal do aparato, enviando informações para que em qualquer dispositivo receptor calcule sua posição usando um processo chamado de trilateração. Tá? É o que acontece, nós temos um celular, automaticamente esse celular ele capta as informações de satélites e automaticamente a gente tem uma localização precisa. Para que esse sistema de GPS funcione, é necessário que ele tenha uma conexão de pelo menos com 3 satélites, tá? Porque se ele não tiver conexão com esses 3 satélites, ele não consegue informar, dar uma localização precisa. Então nós temos aqui a representação, conforme eu mencionei, é necessário que se tenha esses 3 satélites, sendo que nós temos 24 distribuídos pela órbita da Terra, porém ele necessita de 3 apenas para que tenha o seu funcionamento. Localização, então determina o local exato onde determinado ponto se encontra a partir do cruzamento de informações, que são as coordenadas geográficas. Então nós temos aqui as principais, latitude e longitude. Então, começando pela coordenada geográfica, determina a localização exata de qualquer ponto da superfície terrestre. São determinadas a partir do cruzamento de linhas imaginárias horizontais, que são as latitudes, e linhas verticais, longitudes. A rede geográfica, conjunto de paralelos e meridianos. Então aqui eu tenho a representação dos meridianos e aqui dos paralelos. Vamos lá, continuando. Então começando pelos paralelos. Então são linhas imaginárias horizontais traçadas paralelamente à linha do Equador. Então o ponto referencial aqui é a linha do Equador, dos paralelos. Então o Equador ele é considerado como sendo o marco zero, divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul, que é o que está sendo evidenciado aqui na sequência. Então nós temos aqui linha do Equador, nós temos o hemisfério norte e aqui abaixo o hemisfério sul, perfeito? Depois, voltando, além do Equador há 4 paralelos importantes, que é Trópico de Câncer ao norte, depois Trópico de Capricórnio ao sul, continuando Círculo Polar Ártico ao norte e, por fim, Círculo Polar Antártico ao sul. Existem 90 paralelos principais em cada hemisfério, desde a norte a sul. Os paralelos são círculos de tamanhos diferentes que compõem as latitudes. Continuando, aqui nós temos os principais movimentos da Terra. Primeiro deles, rotação. Então, durante a duração desse movimento, gira em torno de 24 horas, a velocidade média 1.675 km por hora, sentido oeste para leste, movimento que forma os dias e noites. Depois, um outro movimento que nós temos é o movimento de translação. A duração desse movimento é de 365 dias e 6 horas, velocidade média 107.000 km por hora, e forma a órbita elíptica, que é justamente esse movimento que se tem em torno do Sol. Então aqui na rotação gira em torno do seu próprio eixo, como está sendo evidenciado aqui, e já na translação gira em torno do Sol, em formato elíptico. Então aqui nós temos os principais paralelos, conforme foi mencionado. Então a linha do Equador é o ponto referencial para os paralelos, tá? Aqui nós temos as principais zonas climáticas que nós temos. Então, zona polar, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul e zona polar. Essas zonas elas fazem referência ao tipo de clima, tá? Especificamente dessas regiões. Quanto mais próximo aqui
da linha do Equador, maiores serão as temperaturas. Depois, nós temos aqui a importância dos mapas, que eles têm uma grande relevância para os dias atuais. Os mapas estão presentes em nossas vidas, desde a localização das ruas, uso de mapas rodoviários e guias de estradas, consulta sobre a origem de um atleta, necessidade de nos localizarmos, tá? Então, tudo isso reflete a sua importância, da sua funcionalidade. A origem da cartografia, desde os tempos mais remotos, o homem vem aperfeiçoando a arte de entender o seu espaço de vivência e de se localizar na superfície terrestre, descrever e compreender fatos além da natureza. Então aqui, nós tivemos as pinturas rupestres, porque no homem pré-histórico, uma forma que eles tinham de se comunicarem, né, eram através dessas pinturas rupestres, e era considerado como se fosse um mapa ou uma informação para que as outras pessoas pudessem seguir, tá? Então nós tínhamos aqui, representavam fatos cotidianos de caçadas, depois rituais e usos e costumes. Mapas de Gassur, mapa mais antigo que se conhece, foi encontrado na Babilônia, atual Iraque, na data de 2500 a.C., feito sobre um tablete de argila cozida. O nome Gassur é uma referência às antigas ruínas de uma antiga cidade Gassur que existiu na região onde foi encontrado. Não traz nomes precisos de áreas mapeadas. Então aqui nós temos os gregos, quais contribuições que eles trouxeram, foram os maiores cartógrafos da antiguidade, deixaram importantes contribuições, cálculo de circunferência terrestre, criação de coordenadas geográficas. Essa foi a principal contribuição que eles deram, né? Então ele ajudou a construir essa ideia de paralelos e meridianos. Depois, as contribuições que os romanos trouxeram foram mais práticos, utilizaram os conhecimentos envolvidos pelos gregos e realizaram extensos levantamentos no Império Romano. Então, de certa forma, eles pegaram lá os estudos que foram levantados pelos gregos e aperfeiçoaram as suas técnicas. Ficou claro o propósito político da cartografia, o conhecimento do espaço geográfico se constituiu num poderoso instrumento de dominação. Para vencer o inimigo numa guerra, é necessário de um detalhado estudo sobre o território, onde será travada a batalha. Então aqui foi um dos principais motivos que eles aperfeiçoaram suas técnicas voltadas para os mapas. Por quê? Era uma forma que eles tinham de conhecer o seu inimigo. Esses estudos geopolíticos poderia ajudar na definição de quem poderia ganhar a guerra ou não. Na Idade Média, a cartografia ainda era chamada de cosmografia. A cartografia sofreu um grande retrocesso. A igreja passou a influenciar na representação de mundo. Os mapas eram confeccionados segundo a concepção religiosa, que não admitia a ideia de uma teoria esférica, e sim de um disco plano circundado de água. Ou seja, então aqui na Idade Média, como nós sabemos, a igreja ela tinha uma grande influência, e de certa forma isso refletiu também nos estudos, né, voltados para o espaço, né, na projeção cartográfica. Aqui nós temos a representação de alguns mapas temáticos, né? O que seriam mapas temáticos? São mapas com temas específicos. Eu preciso apontar qual é a finalidade. Aqui, o Brasil político, ou seja, aqui eu quero apontar quais são as regiões que nós temos aqui no território brasileiro. Quais seriam? Norte, depois Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Tá? Essas seriam as regiões que nós temos aqui com base nessa regionalização aqui. Depois, um outro exemplo, que é um outro mapa temático, que são as regiões geoeconômicas, onde nós temos aqui o número 1 seria a Amazônia, o 3 Nordeste e o 2 a região Centro-Sul. Isso com base de Pedro Pincher, foi o geógrafo que elaborou essa regionalização. Outro exemplo, a divisão dos continentes, então Oceania, Ásia, Europa, África e também o continente americano e por fim Antártica ou Antártida. As duas formas são corretas. Aqui um outro exemplo, os domínios morfoclimáticos, foi criado por Aziz Absaber, que é um dos principais geógrafos que nós temos, onde ele aponta, né, características de vegetação, de clima do território brasileiro. E ele faz essas divisões entre amazônicos, cerrados, mares de morros, caatinga, araucárias, pradarias
e as faixas de transição, onde tem várias características de outros territórios. E para finalizar, aqui nós temos as bacias hidrográficas, ou seja, a distribuição dos rios que nós temos. Então nós temos aqui diversas bacias hidrográficas. Esses são os mapas temáticos. Voltando agora para latitudes, então é medida angular em graus, minutos e segundos, onde o principal referencial, não esqueçam disso, é a linha do Equador, que varia de 0 a 90 ao norte e de 0 a 90 ao sul. Os meridianos, eles ficam no formato na vertical, onde o principal referencial aqui, ó, é o meridiano de Greenwich, tá? Ele é considerado como sendo o marco zero e ele é utilizado para fazer a contagem de fuso horário, perfeito? Há 180 meridianos principais no hemisfério leste e 180 no hemisfério oeste, conforme será apresentado aqui na sequência. Então aqui nós temos o norte, sul, oeste e leste, perfeito? Então aqui seria o meridiano do hemisfério ocidental e meridiano do hemisfério oriental. Longitude é a medida angular em graus, minutos e segundos de qualquer lugar da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Novamente aqui, meridiano de Greenwich. Aqui nós temos hemisfério ocidental e aqui hemisfério oriental. Perfeito? Aqui a contagem dos fusos horários, onde nós temos aqui 180 graus a oeste e 180 graus a leste. Sendo que a leste eu tenho um acréscimo de 1 hora para cada divisão, que tem cada divisão que se tem aqui, nós temos 15 graus, tá? Então equivale a 180, 180 a oeste, que somatiza 360 graus, perfeito? A Terra é redonda? Diversas vezes eu já me fiz essa pergunta, tá? Porém, ela tem uma única resposta. O nome do formato da Terra é um geóide, ou seja, ela possui a sua própria forma, tá? Então a gente precisa desconstruir essa ideia de que a Terra é redonda. Não, ela é um geóide. Ela tem um formato, ela não tem uma forma precisa. Perfeito? Projeções cartográficas, ou seja, é a forma que eu vou reproduzir um mapa, tá? Eu vou transferir do globo para uma carta plana. Então aqui nós temos aqui as principais delas. São classificadas cilíndricas, planas azimutais e cônicas. São os principais exemplos. Então aqui nós temos a representação plana azimutal, depois aqui nós temos a cônica e aqui a cilíndrica, perfeito? Ou melhor, cilíndrica e aqui a cônica. Projeção cilíndrica deforma as áreas de altas altitudes, mantém a forma do continente da representação, área igual a forma. Projeção cilíndrica, onde eu tenho aqui a representação da projeção, a principal delas que nós temos é a projeção de Mercator, que foi elaborada em 1569, principalmente na expansão marítima comercial. Ela tinha uma visão eurocêntrica, ou seria isso, a Europa no centro, como sendo o principal referencial. Depois da projeção de Mercator, nós tivemos a projeção de Peters, que foi elaborada em 1970, no período da Guerra Fria, que foi entre União Soviética e Estados Unidos, que dividia uma divisão territorial em 3 mundos, tá? Então, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. O primeiro mundo seria desenvolvido, liderado pelos Estados Unidos, segundo socialistas, e terceiro aqueles países que estavam em desenvolvimento. Continuando a projeção de Peters, né, que foi ressaltado anteriormente, depois a projeção cônica, paralelos são círculos, meridianos são retos, convergem para o mesmo ponto. Aqui nós temos uma representação da projeção cônica, tá? Que é um formato de leque, onde nós temos essas representações. A azimutal, ela tem projeção ideal para representar os polos são em círculo, os meridianos são retos e se espalham e são divergentes, tá? Então distorce mais à medida que se afasta do centro. Aqui na sequência, a representação dessa projeção azimutal. Inclusive esse símbolo aqui é o que estampa a